Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor seja convosco. Estamos aqui para mais um Em Poucas Palavras. Meu nome é Luiz Henrique, e eu costumo nesse espaço colocar em pauta alguns pensamentos a respeito da Palavra de Deus, que para nós evangélicos é a Bíblia Sagrada, para que nós possamos discernir e meditar um pouco mais na Palavra de Deus. E o assunto que eu quero trazer hoje é a respeito de uma moda, na verdade é um costume que se alastrou pelo mundo inteiro e que ele vem ser espalhado ainda mais pelo mundo, por uma classe que hoje nós chamamos de, ou conhecemos como humanistas. Os humanistas são aqueles que veem a vida assim de uma forma assim do acaso. Eles dão muito mais valor à teoria da evolução do que a teoria da criação. Ambos são teorias. Nenhum tem como ser provado na ciência. Mas eles dão muito mais valor à teoria da evolução e rejeitam a teoria da criação, que é o que nós evangélicos acreditamos e o que é o que a Bíblia diz, que Deus criou o homem e criou todas as coisas. Então o humanismo, e as pessoas que se adequaram a isso, elas têm como pensamento de ter como solução para os seus problemas ela mesma poder resolver os seus problemas. Tudo bem, muitas coisas nas nossas vidas nós mesmos temos que resolver. Nós é que temos que procurar emprego, nós é que temos que procurar um casamento, nós é que temos que saber se nós namoramos ou não uma pessoa, nós é que decidimos se temos que ter ou não um filho. Todas essas coisas são planejamentos, entendeu? Que nós temos ao longo de nossas vidas e que às vezes ele vem como problemas e nós temos que resolver isso. Mas nós temos que entender que Deus, ele é superior a todas as coisas. E o humanismo não acredita em Deus. E se acredita em Deus, acha que Deus largou o mundo de vez, ele não quer mais saber disso, deixou todo mundo para lá. E o humanismo, ele dificilmente ele terá uma visão a respeito de Deus como mediador dos seus problemas, de Deus como alguém para nós consultarmos, ou qualquer coisa que trate a eles não só em relação a Deus, mas em religiões. E o humanismo tem usado muito uma prática nos Estados Unidos, pelo menos, dos estandartes de lá. Os que mais fazem sucesso é os que falam a respeito de Deus. E daí surgiu algo que eles chamam de a ditadura de Deus. Eles dizem que Deus, pelos que ele entende, as poucas coisas que ele lê na Bíblia, claro que no Antigo Testamento, é muito comum você achar texto em que Deus ordena que numa guerra o seu povo, o povo de Israel, destruísse a todos os povos inimigos, desde o mais novo até o mais velho, o idoso, a criança, os animais, tudo destruído. Então daí sai uma ditadura, de que Deus, ele é ditador. E também, para os dias de hoje, a ditadura de Deus é que ele quer que todo mundo, todas as pessoas, se entreguem ao Evangelho, ou se entrega a ele, ou se entrega a Deus, no caso, a ele, o próprio Deus, ou vai para o inferno. E você não tem escolha. Por Deus, claro que tem escolha. Se tem um ou, lógico que é uma escolha.
Ou busca Deus, ou não busca Deus. Se tem Deus, tem vida eterna. Se não tem, morte eterna. É o que a Bíblia mostra. Então não é uma ditadura, você tem uma escolha. É como hoje você quiser escolher ficar do lado da lei ou ficar contra a lei. Só que se você ficar contra a lei, você não pode ter os benefícios da lei. Se você é um criminoso, e depois você exige que você não deve ser punido pelo seu crime. O que é isso? Isso é uma ditadura? Não, isso é rebeldia. Então é isso que o povo está usando, é uma rebeldia, e tem uma coragem muito grande de acusar Deus como ditador. E Deus não é ditador. Deus é amor. Deus não está exigindo que ninguém venha a Ele. Nenhum trecho na Bíblia, nenhum espaço na Bíblia, nenhuma história na Bíblia, nenhum fato na Bíblia mostra que Deus obriga o homem a servir. Deus não obriga o homem a servir. O que Deus faz, Ele faz um convite para o homem se converter a Ele e ter vida eterna. Esse é o Evangelho que Cristo trouxe para a Terra. Muitas igrejas por aí, que são apenas igrejas, mas não só igrejas evangélicas, eles pregam diversas coisas. Riqueza, milagres, e por aí vai afora, mas não prega o arrependimento, não prega o perdão, não prega o jejum, a oração, a consagração, não prega nada dessas coisas, não prega a salvação, não falam de Jesus, só falam de dinheiro. Por quê? Dinheiro atrai dinheiro. Mas isso é um caso à parte. Então, essa juventude de hoje, na sua grande maioria, ela é altamente rebelde. E isso cumpre as Escrituras, a Bíblia Sagrada, que a Bíblia diz que no final dos tempos a rebeldia seria muito grande. E um problema seríssimo da humanidade seria a juventude rebelde. E é o que nós temos. Eu não sei como será daqui a 20 anos. Eu também não sei se vai existir alguma coisa daqui a 20 anos. Eu tenho para mim que antes disso, Jesus volta. Eu vou falar no próximo vídeo a respeito da volta de Jesus. Como vai ser a volta de Jesus. Então eu tenho para mim que não passaremos de 2030. Para mim, nós não passaremos de 2030. Passar vai passar, mas não chegará a 2030 sem que Jesus volte. Então por que essas pessoas hoje têm essa rebeldia e a ousadia de acusar Deus de ditador? Isso é um crime, isso é uma blasfêmia, isso é uma coisa seríssima. Por causa de quê? Porque a pessoa, ela quer pecar, ela quer fazer o que quer fazer da sua vida, o camarada quer andar na bebedice, nas drogas, no adultério, na traição, tanto o homem quanto a mulher. E não quer que se passe na cabeça dele a ideia, não quer passar na cabeça dele a ideia de que um dia ele vai ser punido por essas coisas. É como uma criança que bota uma criança de 8 anos e ela tem um pai que tem riquezas, que é um homem bom, e ela vai pedir uma moto para o pai dela. O pai não vai dar uma moto, não porque o pai não possa dar, o pai pode, mas o pai não vai dar porque sabe o que vai acontecer com aquela criança. Mas na cabeça dele não vai entender isso. E no momento que o pai dele, a quem ele tanto ama, rejeitar, dar a moto para ele, vai haver pequenos momentos que ele vai ficar até com raiva do pai dele. E ele vai chorar. E ele às vezes vai dizer, eu não sou mais teu filho, coisa de criança. Mas o pai sabe que a moto não será bom para a vida dele. Assim é Deus. A pessoa, ela hoje tem uma ideia na cabeça de curtir a vida. E curtir a vida
É viver, pô. É viver. Os conselhos que Deus tem na Bíblia para o homem viver, ele é o único correto. O homem ter uma vida digna é o único correto. É o que Deus deixou de aconselhamento na Bíblia. Se quiser ter uma vida feliz e uma vida com Deus. Por quê? Porque a paz e a felicidade que Deus dá para o homem, ela vai além dele ter as coisas. Ela vai além da riqueza. Ela vai além dos desejos. Uma pessoa, ela pode passar dificuldade a vida toda, mas servindo a Deus, ela vai ser feliz a vida. Com Deus tem essas coisas que às vezes dão um nó na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, mas Deus faz da maneira que deve ser feito. Embora nós, na grande maioria das vezes, nós não entendemos, mas se aceitarmos, viveremos bem. E por que eu digo que Deus não é um ditador? Deus não é um matador. A gente fala assim, ou você me serve ou eu te jogo no inferno. Esse Deus está aconselhando. É como o pai aconselha seu filho, que quer sair de casa. Ele fala, se você ficar aqui comigo, você vai ter casa, você vai ter roupa lavada, você vai ter comida, você vai ter escola, você vai ter educação, você vai ter carinho, você vai ter amor. Mas se você quiser ir no mundo aí, você vai perder tudo. E você não vai ter uma vida junto comigo. Com Deus é a mesma coisa. Se você quer seguir o mundo, você se distancia de Deus. E se você se distancia de Deus, como é que você quer que Deus cuide de você? Deus não é ditador, Deus é justo. E eu quero, para terminar, ler aqui um trechozinho aqui na palavra de Deus, que está no livro de Hebreus, no capítulo 12. No capítulo 12, e parte do versículo 5 em diante, que diz assim, ó, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filho. Ora, qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Então entendemos que quando alguém se levanta para acusar Deus de injusto, essa pessoa não sabe o que está falando. Agora, uma coisa tão grave, isso não existia, mas hoje em dia a pessoa chama Deus de ditador. Essa pessoa não sabe o que está falando. Deus nos ama como filho. Deus nos trata como filho. Como um pai bom e honrado e justo. Tem o melhor tratamento e a melhor disciplina para o seu filho, assim é Deus conosco. Deus, ditador, nunca. Deus é amor. E Deus quer você a todo custo. Não por força nem por violência, mas tudo para atrair você a Ele. Ele faz, inclusive, ter o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer no meu e no seu lugar. Dê uma oportunidade para Deus e você vai ver que o que Deus tem para te oferecer, que não é ditadura, mas o que Deus tem para te oferecer é muito melhor do que as coisas que o mundo nos oferece. Que a graça do Senhor seja conosco, seja com todos vocês, que Deus nos abençoe e até a próxima, querendo Deus. Até lá!